Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Esta será uma semana decisiva para a nossa soberania. Uma semana muito importante. Aproveitar o domingo para estudar, se preparar, recarregar as baterias, porque tudo indica, tudo promete que esta poderá ser, inclusive, uma semana histórica, né, gente? Brasil sob ataque. Nossa economia, nossa soberania sendo atacada de uma maneira que eu, particularmente, nunca vivi uma situação como essa, né? Fiquei pensando hoje, o que leva um país como os Estados Unidos a imaginar que possa retalhar a economia de um país, a soberania de um país, por conta do que exatamente, gente? O que leva os Estados Unidos? Porque o Supremo Tribunal Federal processou o Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de ser o chefe da quadrilha, que tentou impedir que o resultado da eleição fosse respeitado? Será que é isso, gente? Será que é só isso? Eu custo a crer. Os Estados Unidos não se metem em nada que não seja para o interesse dos próprios americanos. O presidente Lula costuma dizer que os americanos, em primeiro lugar, pensam neles mesmos. Em segundo lugar, pensam neles. Em terceiro lugar, pensam neles de novo. E em quarto lugar, pensam no que é bom, o que interessa para os Estados Unidos. Eu acho que isso tem muito mais a ver com a questão da geopolítica internacional, com o protagonismo do Brasil, com o papel dos BRICS, com o fortalecimento do protagonismo da importância do presidente Lula no debate mundial sobre as alternativas energéticas, sobre os novos mercados que se abrem para reduzir a dependência que nós temos. A verdade, gente, é que os Estados Unidos sempre enxergaram a América do Sul e a América Latina como o que eles chamam, né, do seu quintal, né? E nós hoje exercemos um papel, um protagonismo importante na construção de alternativas a esse suposto domínio que os americanos querem exercer. E o Donald Trump se elegeu muito com esse discurso, né? América para os americanos, vamos fazer a América grande de novo. Então eu sinceramente acho que indiretamente, claro que indiretamente eles querem ajudar a apoiar o Bolsonaro. Por quê? Porque, na realidade, o que eles querem é, no Brasil, ter um governo subserviente, ter um governo capacho, ter um governo alinhado. Eles não querem ter no Brasil um governo com independência, né? Agora, o pano de fundo disso é um pano de fundo de natureza econômica. Porque, veja bem, a Arábia Saudita é uma monarquia ditatorial. E os americanos são grandes parceiros comerciais da Arábia Saudita e nunca questionaram o regime da Arábia Saudita. O Emirados Árabes é uma monarquia. E jamais os americanos insinuaram que isso pudesse ter qualquer tipo de reflexo nos negócios que eles têm. Então, mas a justiça brasileira... O que tem a ver a justiça brasileira, gente? Nós temos soberania, temos autonomia, temos um poder judiciário independente. Então, eu custo a crer, custo a acreditar que o pano de fundo disso tudo seja só o interesse da família Bolsonaro. A questão das Big Techs eu acho que pesa muito. A questão da geopolítica internacional, que é
O Brasil hoje é um grande mercado dessas empresas. O assunto do Pix eu acho que pesa muito, porque estas plataformas todas elas têm, né, os seus canais de pagamento. Além disso, esses cartões Visa, Mastercard, são tudo bandeiras americanas e que perderam muito dinheiro nas taxas das transações do débito, porque hoje ninguém mais usa o débito. Praticamente todos nós, para fazer o pagamento direto, fazemos pelo Pix. Então eu acho que esses grandes interesses comerciais, eles pesam muito mais para a conduta do Trump do que a choradeira do Eduardo Bolsonaro, do que os apelos patéticos, né, do Bolsonaro, do Bananinha e essa turma toda, né? Então eu tendo a achar que estas questões de natureza comercial, elas acabam pesando muito mais do que qualquer outro motivo, né? Além disso, vocês devem ter acompanhado, e aproveitem aí para me dizer a cidade onde vocês estão acompanhando aí, Ivone, a cidade onde vocês estão acompanhando, como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Coloque aí Brasil Soberano, coloque a hashtag Brasil Soberano. E quem ainda não está seguindo aí a nossa página, venha seguir. Coloca um WhatsApp aí, convide mais gente para acompanhar, para participar, né? Vocês devem estar acompanhando esse assunto, e esse assunto vai ganhar relevância essa semana, que esta operação ilegal, criminosa, que possibilitou que algumas pessoas, será que tem brasileiro envolvido nisso? Ganharam muito dinheiro comprando e vendendo dólar esta semana, com informações privilegiadas sobre o tarifaço do Trump. Isso aí, gente, é uma notícia que está repercutindo no mundo inteiro. Vocês já devem ter acompanhado isso. Isso é muito grave, né? Poucas horas, poucos minutos antes do Trump anunciar o tarifaço de 50%, houve uma movimentação, uma movimentação que normalmente ela não acontece no mercado de compra e venda de dólar apostando contra o real. Há poucos minutos do Trump anunciar o tarifaço, foi feita uma compra de dólares contra o Brasil, apostando contra o Brasil, de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. Eles compraram 4 bilhões de dólares há poucos minutos antes do Trump anunciar o tarifaço de 50%. Na hora que ele anuncia o tarifaço, o valor do dólar dispara. E esses 4 bilhões de dólares que haviam sido comprados poucas horas, poucos minutos antes, imediatamente eles foram vendidos. Ou seja, compraram dólar barato e venderam dólar caro. Essa brincadeirinha, esta operação permitiu que as pessoas que tinham esta informação ganhassem centenas de milhões de dólares. É isso mesmo, gente. Alguém que tinha a informação de que o Trump ia anunciar o tarifaço, comprou 4 bilhões de dólares, e minutos depois que foi anunciado o tarifaço, o dólar disparou e esses 4 bilhões de dólares foram vendidos. E, portanto, quem tinha essas informações privilegiadas lucrou, em poucos minutos, centenas de milhões de dólares. Será que tem brasileiros envolvidos nisso? Será que tem brasileiros que tinham
informação privilegiada sobre o tarifaço, essa investigação vai ser feita, gente. E a Advocacia Geral da União já abriu uma investigação e com certeza a Comissão de Mercados de Valores Imobiliários vai investigar, porque essa chamada transição atípica, chamada transação atípica, quem é que poderia ter informação privilegiada, gente? Quem no Brasil poderia ter informação privilegiada para poder comprar 4 bilhões de dólares e poucos minutos depois, quando foi anunciado o tarifaço, vender? E nessa brincadeirinha dessa transação, centenas de milhões de dólares alguém lucrou. É muito grave isso, hein, gente? É muito grave isso, muito grave, né? Agora nós vamos investigar, nós vamos acompanhar e nós vamos descobrir, né, gente? Com certeza não vão passar impune, né? Porque além de golpista, eles são ladrões, né? Além de golpistas, eles são corruptos, né? E com certeza se aproveitaram desta oportunidade, desta informação privilegiada, para ganhar centenas de milhões de dólares. É muito grave isso, hein? É muito grave, mas com certeza isso aí vai ser descoberto, né? Vai ser descoberto. Gente, uma ótima semana para vocês. Vamos recuperar nossas baterias aí nesse domingo, recarregar as baterias, porque a semana vai ser longa, a semana vai ser dura. Nós não vamos jamais aceitar chantagem. É Brasil soberano. Aqui não é a Disney. Aqui é Brasil soberano. Forte abraço, gente. Tem jogo do Inter hoje às 11 horas. Daqui um pouquinho, 11 horas, temos jogo do Inter hoje. Ótimo domingo.